Salve galerinha do canal, tudo bem com vocês? Thales na área mais uma vez. E hoje viemos falar um pouco de investimentos, mas também de casos um pouco diferentes. Falar sobre duas polêmicas que estão aí, né? Do Davi Brito e do Manuel Gomes, galera, o Caneta Azul. Saiu notícias recentes que ambos estão passando por dificuldade depois de ter muito dinheiro, né? Então será que é uma maldição ter muito dinheiro e você está fadado a falir? Ou você precisa ter muito dinheiro e muita sabedoria para poder gerir esse dinheiro? Então nós aqui, né, leigos que somos, vamos reagir à notícia de ambos que estão em momentos de dificuldade, segundo notícias, né, que já tiveram uma grande fortuna. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve, que eu já trago outros tipos de conteúdo assim, reagindo a pessoas que tinham muito dinheiro ou em outras situações para a gente poder comentar. Então, bora lá para a tela. Já vemos aqui, galera, pelo canal Revelações, né, que o Davi Brito, ele tinha o quê? Uma fortuna estimada de 2,92 milhões, galera. Então, vamos pensar, 2,92 milhões. Uma fortuna ali estimada a 1% ao mês, galera, daria ali facilmente, quase, tirando impostos, claro, praticamente uns 20 mil reais por mês, galera. E já vou falar depois, no finalzinho do vídeo, o que eu faria, mais ou menos, se eu tivesse esse dinheiro, tanto do Manuel Gomes quanto do Davi Brito, né? Então a gente ainda consegue ver que ele comprou uma casa de 1,6 milhões e cancelou tendo uma multa em cima disso. Então, galera, vamos combinar, né? Talvez o ideal ali, talvez não fosse comprar uma casa. Ah, eu vim de baixo. Será que era o ideal pegar um valor desse pro patrimônio que você tem? Não, comprar uma casa de 1 milhão e pouco, sendo que você ganhou 3. Por mais que a casa se valorize, você tem a manutenção da casa, você tem gastos com imóveis, você tem, às vezes, pessoas que vão precisar trabalhar, se tiver jardim, piscina para limpar, então você tem que colocar tudo isso na ponta do lápis, né? E o Davi Brito ganhou, acho que tem 2 anos esse BBB, né? Então, se você pensar, era tempo dele estar fazendo outra coisa que eu já conto no final do vídeo. Então, além disso, ele fez uma viagem, né? Acho válido você fazer uma viagem, tudo mais, mas sempre ponderando a quantidade de dinheiro que você vai gastar. Afinal de contas, o dinheiro se esvai, por mais que ele venha, ele vai embora também. Além disso, ele tinha disputa, né, judicial com a esposa dele, né? Eles estavam em união estável, né? Porém, as pessoas dizem que quando chegou a decisão que ele deveria sim compartilhar a parte do prêmio, ele já não tinha mais nada, né? Então, uma situação curiosa. Além disso, ele tentou fazer kitnets, não conseguiu ir com o projeto para frente. Tentou ser produtor de ovos em Salvador, aparentemente não foi. Então a gente vê que foi uma coisa dando errado após a outra, né? Então a gente fica se questionando o que ele deveria ter feito nesse meio período aí, né? Será que foram boas decisões com o dinheiro? Será que foi uma possibilidade de ser um dublê de rico ou ele era rico mesmo e não soube administrar o dinheiro, né? Além disso, galera, vamos lá, temos o outro caso, o nosso famoso Manuel Gomes. E aqui é a notícia do Metrópolis que diz sobre perder a fortuna, né? Então a gente sabe que o Manuel Gomes já tomou alguns golpes mediante alguns contratos que ele tinha. Então hoje em dia ele tem morado de favor, segundo notícias. E a partir disso, uma coisa bem curiosa, né? Ele está tentando se reerguer, né? Ele sabe que ele tem a mídia, né? Ele faz um certo sucesso, mas onde será que foi esse dinheiro, galera? Você tem um palpite aonde que foi parar esse dinheiro ou não, né? Sempre dizem que pode ter gastado com isso, aquilo. Então, galera, fica sempre aquela lição pra gente. Tenho dinheiro, vamos administrar o máximo possível. Vamos pegar o caso, por exemplo, do Manuel Gomes e o Davi Brito. Vamos supor que ambos
tenham ali na estimativa 3 milhões cada um. Galera, hoje em dia, 1 milhão deve estar rendendo ali a 1%, um lugar tranquilo, tá? Mais ou menos 1%, uns 10 mil, né? Ah, mas tem imposto, tudo bem. Então a gente está falando de 3 milhões aproximadamente. Então daria uns 30 mil, você desconta com o imposto, vamos assim numa conta bem crua e rasa, né? 20 mil. Ah, 20 mil não dá para nada. Galera, muita gente sobrevive com bem menos. Isso aí é menos de 1% se bobear da população brasileira que vive com um salário de 20 mil por mês. Não estamos falando 20 mil por ano, sim por mês, galera. Então é o dinheiro, né, bem considerável aí. Então, na minha opinião, o que eu faria se eu tivesse uma renda dessa por mês, né? Seja de prêmio, seja que eu alcancei o estrelato ou até mesmo no anonimato, eu provavelmente seguiria essa mesma linha de raciocínio. A primeira coisa que eu faria, estudar, galera. Eu não sei como lidar com o dinheiro, não é minha mentalidade, mas você tem informação hoje em dia que muitas pessoas, né, foram enganadas, gastaram dinheiro de maneira desordenada, não sabia controlar se entrava ou saía, porque o limite do cartão às vezes é alto. Então, a gente que é pobre se enrola, imagina quando o seu cartão não tem limite. Quando você resolver a fatura de 20, 30, fala, não, vai pagando que o dinheiro tem. Lembra que eu falei, entre 20 e 30 mil no mês. Ah, vou comprar casa, vou comprar um carro, aí tem seguro, aí tem parcela de carro, de casa, é cartão. Então você vai vendo que a fatura mensal vai só aumentando. Então você vê os 20, 30 que você achava que ganhava por mês se torna muito pouco realmente. Então, sim, galera, a primeira coisa que temos que pensar é estudar. Eu no primeiro ano, né, vamos botar assim, no primeiro mês, ia deixar o dinheiro paradinho lá, viram os 20, 30, só para poder sentir aquela ideia de, poxa, eu não saí para trabalhar ativamente como eu fazia antes, ou no anonimato e caía, sei lá, um salário mínimo na minha conta. Agora caiu 20 a 30 mil ali, sem eu fazer absolutamente nada, só deixei parado. Vamos supor que seja na poupança, a gente sabe que a poupança rende bem menos. Ah, tá lá no banco, no CDB ou Tesouro Direto, caiu 1%. Poxa, tenho 20 mil. Então falei, poxa, 20 mil sem fazer nada. Bom, agora esse outro mês eu vou estudar também, porém eu vou estudar como aumentar meu patrimônio. Pera, o que eu consigo fazer com 20 mil? Ou melhor, 10, 5, o que eu consigo fazer com 10, 5 mil como uma outra fonte de renda? Porque esse daqui está vindo sem eu fazer nada. Se eu pegar um investimento de 5, 10, vender sorvete, né, dessas franquias que temos aí, né, dá certo? Ah, vender roupa, dá certo? Entrar em parceria com alguém, mas alguém de confiança, no ramo que eu entendo. Ah, mas eu não entendo ramo nenhum. Com barbeiro, será que eu entendo sobre barbearia? Não, mas o barbeiro sabe. Pô, cara, se eu investir aqui em você, quanto que a gente consegue fazer junto e me rende por mês? Às vezes fechar um contrato com outra pessoa que entende do assunto e você entra com capital, né? Nem que seja, ah, mas ali só vem 2, não importa. No outro mês é 22 mil e não 20, por exemplo. Então você estudar como fazer o seu dinheiro continuar no mesmo patamar com o poder de compra, estudar como aplicar esse dinheiro para que ele não se esvá. Ah, vou aplicar tudo em ações e tudo em fundo imobiliário. Será que é uma boa ideia ou não? Então, vamos estudar também. Devo investir? Aí, o que eu faria aproximadamente no terceiro mês? Procurar pessoas que entendem de gerir dinheiro. E sim, pessoas que tiveram sucesso. Não dizem somente que fazem, mas que sejam case de sucesso, que elas consigam, né, manter um patrimônio longo e administrar. Para isso, galera, estudam. Vamos falando aqui de 3 meses. Então vamos imaginar que nesses 3 meses já tenho 60 mil a mais. Porque eu não saio gastando com casa, carro. O máximo que eu posso ter feito é alugado um Airbnb em outro lugar, porque dependendo da fama que você tiver, no lugar onde você mora, você vai ficar muito procurado. Então, se mudar para um outro lugar mais tranquilo, né? Não algo que extrapole muito a condição financeira atual do prêmio. Então, nesses 3 meses, você já estudou como manter o patrimônio, que é o importante,
no segundo mês como multiplicar esse patrimônio, seja com pequenos investimentos, que você diversifica, a gente sempre fala muito de diversificação aqui no canal, e procurar especialistas, seja na parte que eu decidi, né, investir, de carros, móveis, imóveis, procurar especialistas, né, nessa área e, ao mesmo tempo, procurar especialistas em como ajudar a manter meu dinheiro. E eu também, claro, estudando para poder falar, ninguém vai me passar para trás aqui não, porque além do que o cara está falando, eu posso não saber uma coisa ou outra, mas eu estou esperto aqui em contrato, em possíveis problemas, em possíveis fraudes, eu estou de olho nisso, né? E além do mais, vamos fazer coisa de sorvete. Pô, mas isso aqui, o retorno é bom? Demora muito? Então, você tem tempo, você não precisa correr. Eu falei, galera, em 3 meses, uma fortuna aproximadamente dessa, 60 mil, galera. Então, 20 mil, se você viver uma vida tranquila durante um ano, fala, vou estudar durante um ano, já é muito dinheiro, 120 mil ali ou mais por ano, né, descontando impostos e tudo mais. Então, é um dinheiro surreal que você pode estudar durante um ano, como, né, alavancar mais esse dinheiro, procurar ajuda, pessoas de verdade. Então você precisa estudar, galera, para você não ficar refém de pessoas que sabem um pouco mais do que você, ou de até mesmo você cometer pequenos erros que vão se somando, como às vezes é o caso do Davi Brito, e você vai vir a passar por dificuldades e voltar para estaca zero, galera. Então, fica aí a dica, né? Eu gostaria de ter esse dinheiro para a gente poder fazer aqui no canal como eu manteria esse patrimônio, mas um dia, se Deus quiser, a gente chega ao primeiro milhão e a gente pode seguir essa linha de como manter esse dinheiro, né? Às vezes o segredo é começar de baixo, montar, né, ali o seu conhecimento para poder manter e multiplicar. E aí sim, tentar manter isso por uma outras gerações, que já é uma outra história, um outro assunto para quem sabe um possível vídeo, como manter o dinheiro para futuras gerações. Então, se você gostou, já se inscreve para não perder conteúdos como esse e grande abraço.